Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, gente! Está começando aqui mais um programa pela Oficina Espírita da Família, agora nós aqui no YouTube, com esse friozinho de hoje, pronto para tomar um cafezinho. Moisés já tomou o cafezinho dele, eu também, e vocês aí também. E a gente possa ter hoje assim, um excelente programa de muita paz, de muita harmonia, de muito equilíbrio. E hoje a gente vai estar com o nosso estudo do nosso lar, o capítulo Visita Materna. Eu vou até colocar aqui o banner para a gente não se perder. Capítulo 15 do livro Nosso Lar, Visita Materna. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o pessoal que já entrou aqui na oficina, Ana Maria de Luna. Boa tarde para todos da Oficina Espírita da Família. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, está dando boa tarde para o Moisés também, para mim. Paulo Sakai já chegou também. Boa tarde a todos. E o pessoal vai chegando agora aqui para o nosso YouTube. Algumas pessoas ainda não se acostumaram, mas logo, logo a gente já vai estar com todo mundo por aqui. A Érica também está dando boa tarde. Boa tarde, Érica. Para você também, obrigada por estar aí, compartilhando as ararinhas conosco. Espero que a Clarinha esteja bem, recuperada. Então, vamos lá. Quer dar boa tarde aí para o pessoal, Moisés? Boa tarde a todos vocês que irão assistir o programa. Boa tarde a Érica, a Ana Maria de Luna, que já apareceu, Paulo Sakai, Érica Riga, não sei se eu obti alguém que apareceu, aos que vão aparecer também. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo o pessoal da Maria da Luz Leal, que com certeza irão assistir esse programa. Enfim, um bom friozinho para todos vocês, tá bom, gente? Não tem nada como esse frio para a gente se agasalhar e passar uma tarde tranquila. E estudando, né, Moisés? Estudando um pouquinho, né? Também. Aqui na oficina. Então, a gente vai ler uma mensagem. A Érica está dizendo assim, a Clarinha está bem, graças a Deus, obrigada pelas vibrações de carinho. Isso mesmo, Érica, a gente está aqui para todo mundo juntos, unidos nas mesmas vibrações de paz, de amor, né? Então, vamos lá. Vamos abrir uma mensagem aqui, Moisés, para a gente fazer uma abertura. Abre você, vai. Quem sabe você tenha mais uma vibração hoje melhor. Põe aí para cima. Olha lá. Almas sequiosas. Leia para a gente abrir. A Terra vive um momento crucial no seu estágio atual de evolução, onde os valores morais equivocados, em grande parte das instituições políticas e sociais, é que são merecedores de destaque pela maioria dos homens. Todavia, já se vislumbra no horizonte o momento da ceifa, em que o joio se apartará do trigo, para que este cumpra com fidelidade o seu papel de alimento, sustentando assim as almas sequiosas do pão da vida, enquanto aquele será reduzido a cinzas. Lição muito bem apropriada aos dias que nós vivemos. Não querendo falar das coisas ruins que estão acontecendo no mundo,
mas que a gente possa se refletir que neste mundo aqui estamos para nos evoluir e para nos amarmos um ao outro, conforme seria o pensamento, o ensinamento que Jesus nos deixou. Quem sabe se a partir de agora a gente não possa começar a seguir o Mestre, porque só através de todo o amor que ele nos deixou, a gente pode superar esses dias difíceis pelos quais passamos. É verdade. Então, vamos fazer a nossa abertura, nos preparando para o nosso evangelho, para que a gente possa se reequilibrar, se harmonizar mais para o nosso estudo de hoje, como falou a mensagem, o nosso pão da vida, para que a gente tenha um estudo hoje que vai ser assim bem dinâmico, porque vai falar sobre o reencontro de André Luiz com a sua mãe no plano espiritual. É isso aí, gente. Vamos lá, Moisés, a nossa prece de harmonização, coloque a sua aguinha aí e vamos fazer a nossa fluidificação das águas também. Prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. Assim seja. Deixa eu dar um oi aqui também. Chegou a Vanessa. Oi, Vanessa, boa tarde a todos, bom estudo, que todos possamos aproveitar mais um sábado de aprendizado. Faz tempo que eu não te vejo aqui. As pessoas estão chegando, né? Isso é bom. Não esqueça, né, de dar sua curtida aí no sininho, dar o seu like, para que a gente possa estar aqui com o programa, tendo mais relevância, compartilhar na internet, que com certeza vai atender o maior número de pessoas. Tá bom, gente? Deixa eu só colocar aqui uma coisa, porque eu ainda estou em aprendizado aqui, sabe, gente? Então, eu preciso... eu aperto uma coisa, desaparece a outra, né? Então, é assim mesmo. Então, deixa eu colocar aqui o chat ao vivo, isso mesmo. Deixa eu dar um abraço também aqui para a Glória Macedo, boa tarde a todos. Oi, Glória, tudo bem? Vamos lá. Então, todo mundo aí turbinado para começar? Vamos começar? Mas começamos damos uma explicação ao capítulo anterior, não? Isso, dá uma explicação aí explicação do capítulo anterior é contigo, Moisés. Poxa vida, mas... Você que sabe, você que deu a ideia de fazer revisão da matéria já passada. Então, agora, você que está incumbido de fazer a revisão do capítulo anterior. Na realidade, eu faço só a leitura, era você que ia fazer isso, mas tudo bem. No capítulo anterior, vamos nos lembrar que o Clarencio, ele estava dando uma bela lição para o nosso querido André Luiz, né? E tinha aquela senhora que ele deu uma chamada nela, né? Porque ela não queria nada, trabalho nenhum seria para ela. Estava tendo uma entrevista, né? Estava tendo a entrevista. Os dois foram conversar com o André Luiz. O André não sabia para onde correr. O André queria até correr para fora, esperava que o Clarencio nem visse ele, mas não deu jeito, né? Aí o Clarencio, vamos lá, agora é com você, André. Vem cá, fala o que você quer. O André já não sabia nem o que queria que falasse. Mas ele nem precisava, porque o Clarencio já sabia. O André queria uma chance de vir trabalhar no nosso lar, mas ele pensava que, para trabalhar no nosso lar, ele teria que trazer a experiência terrena dele. Quem foi ele? Ele foi um médico, mas foi um médico que abusou daqueles conhecimentos que ele tinha, porque ele era um médico que vivia a materialidade. E o André, o
Clarencio já sabia o que ele queria, já estava estudando ele já sabia o que ele queria, o que ele queria, o título de médico que ele tinha conseguido aqui na Terra, aplicar no plano espiritual. Mas Clarencio, então, começou a contar para ele que não era bem assim. Que o Clarencio, ele tinha a ficha do André Luiz. Ele soube que aquele título que ele conseguiu, que muitos outros médicos não conseguiam aquele título fácil como ele conseguiu. Por quê? Porque ele tinha o papai e a mamãe dele, que davam tudo que ele necessitava, compravam os livros que ele necessitava. Os livros de medicina são caríssimos, né? Mas ele tinha tudo na mão dele. Ele tinha todo o tempo do mundo para estudar. E ele conseguiu um belo no diploma. E ele foi médico aqui no nosso plano durante 15 anos. Nesses 15 anos, ele não soube aproveitar aquilo que na realidade, caiu na mão dele. Porque ele abusou muito do seu corpo físico. Ele conseguiu um título, se achava muito importante, e abusou muito do seu corpo físico, o que acabou acarretando que ele acabou desencarnando, sendo chamado de suicida, devido a toda a judiação que ele fez no corpo dele quando esteve aqui. Mas tudo bem. E o Clarencio, então, explicava para ele que para trabalhar no plano espiritual não seria da maneira como ele pensava. E o André Luiz, então, chorava, pensava naquilo que ele fez, deixou de fazer, e, logicamente, que trabalhar no plano espiritual, ele não precisa do título dele. O que ele precisa é ter amor no coração. Ele precisa ser um servo. Se tiver que varrer um ambulatório, ele tem que varrer. Se tiver que limpar o banheiro, ele tem que limpar. E tudo mais seriam cargos menos revelantes que não estariam em pensamento do André Luiz agora. Porque o Florencio examinava isso direitinho no que era o André Luiz. E ele acabou se conformando e vendo que realmente ele chegava à conclusão que ele teria realmente que esperar por isso. Ele falou, mas eu vim aqui simplesmente porque eu pretendo ajudar, né? E então foi pego uma ficha que o Florencio já tinha e viu quem foi ele, o que ele fez de bom no plano da Terra, no plano material. Ele falou, realmente a gente vê que você ajudou aproximadamente 15 mil pessoas, você receitou gratuitamente umas 15 mil receitas. E ele fala, mas quem pediu por mim foi minha mãe. Assim, a sua mãe sempre pede por você. Mas dessas 15 mil pessoas que você ajudou gratuitamente, 6 sempre pediram por você agora. Se sentem muito gratas a você. Está aqui na sua ficha. 6 pessoas. 6 pessoas das 15 pessoas. De 15 mil que ele atendeu. 15 pediram por ele, mas 6 estavam sempre pedindo por ele aqui no plano material, não é não? Não. Não é não? Não, só 6. Só 6, ó. Só 15 não esqueceram. 15 não esqueceram, mas 6 mil que ele atendeu, 15 não esqueceram. Os números não é 15 anos, Moisés, não é 15? Eita, Moisés. Mas tudo bem, uma pequena 15 confusão. anos de trabalho, tá bom. Mas as 6 que pediram por ele. Por isso ele fala assim, olha, você tem essa ficha, ela não conta muito, mas vamos ver quem vai ser você daqui para frente. Também 15 anos de clínica, só 6, né, conseguiram... Não, 6 mil. Não, 6 mil... Você me deixa... minha cabeça e dos telespectadores. Ele fez receituário, quase 6 mil necessitados. Quase 6 mil necessitados. 15 anos, né? O 15 atrapalhou um pouco. Só 15, é porque é tudo 15, né? É porque 15, você é professora 15, de matemática. Não sabe. 15 dá confusão mesmo. 15 não esqueceram, mas é pouco, né? É pouco. Mas não esqueceram. Isso aqui é bom. Pediram por ele. Mas tá bom. Quer dizer que o bem que a gente faz, de alguma forma, volta para a fonte. Volta para a fonte. Vamos embora, capítulo 15, que é 15 também. Hoje é dia do 15, hein, gente? 15. 14. Vocês já viram, né? Não é 15. 14. Hoje é dia 14, mas estamos no 15. A capítulo visita 15. materna. Isso mesmo. Vamos lá. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado.
Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levado à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Paramos aí um pouquinho Caramba. para os nossos comentários. Então, vamos ver aí. Estava começando o aprendizado do André Luiz. Ele estava analisando toda aquela experiência do encontro dele com o Clarencio, através do seu pedido. E Clarencio, educadamente, disse para o André Luiz que, no momento, ele não teria condições para ocupar o cargo que ele estava querendo, que ele estava desejando, mas que ele poderia futuramente fazer um curso de aprendiz e estaria se preparando para tarefas futuras. Então, Clarencio deixou as portas abertas. E André Luiz não estava ofendido por isso. Se fosse em outros tempos, a recusa, ele estaria ofendido, mas aqui ele não estava. Então, ele já estava percebendo, né, que mesmo através dos erros que ele cometia, era o momento de recomeçar um novo aprendizado. Então, ele se sentia confortado com o erro, porque eles não acusavam o André Luiz pelo que ele fazia. Eles levavam o André Luiz a repensar, para ele ver que ele não tinha ainda condição, porque, na realidade, ele ainda era um dos doentes do Ministério do Auxílio. Então, ele não estava ainda na condição de poder auxiliar como ele desejava, né, na condição de médico. Ele queria ser médico lá no plano espiritual, né? A boa vontade dele ainda era material. Ainda era de nível material, né? Ele queria o cargo que ele tinha como médico aqui, ele queria ter esse cargo também no plano espiritual. Só que as circunstâncias agora são completamente diferentes, né? Mas ele já aprendeu, como você falou, que ele não estava se sentindo ofendido com a chamada do Clarencio, né? Não estava. Porque aqui na Terra ele não levava desaforo, né? Aqui pelo jeito não, né? Porque ele tinha o sangue esquentado, né? A gente já viu isso. Aí ele coloca aqui, profundas sonolências, quer dizer, os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Por quê os fluidos carnais quando nós estamos aqui? Porque a gente fica tão identificado com o corpo físico e com a vida material que a gente acha que é só isso que existe, não tem mais nada. Então a gente se identifica muito. Então ele estava completamente identificado com a postura de médico. Eu sou médico da terra, ali, meus títulos, minhas conquistas. Então, ele se identificou tanto com essa personalidade que no plano espiritual, a ficha não estava caindo. Que hoje ele não estava mais na condição de médico. Não que o que ele aprendeu perdeu-se, não. Mas para a medicina espiritual ainda faltava muito. Então, é isso que nos coloca aqui, né? Que o plano físico, às vezes, nos provoca uma sonolência muito grande. A gente fica meio que atordoado e esquecido do que são as grandezas mais importantes para estarmos aqui encarnados, né? Então, quando ele coloca aqui, evidenciando grandezas até então ignoradas. Que grandezas são essas ignoradas, né? Que a gente reencarna aqui para quê? Para evoluir o aperfeiçoamento do nosso espírito. E a gente fica tão identificado com as nossas atividades materiais que a gente crê
que a vida é só isso. Então, o André Luiz estava passando agora por esse choque também de valores, esse olhar mais interno para ele, que era a reflexão que o Clarencio se posicionava para o André Luiz, né? Ele precisava refletir ainda, que ele tinha que entender que ele não era mais um médico que estava encarnado aqui no plano físico. Hoje a situação dele era completamente outra, tá bom? Vamos colocar uma situação à parte. Pode Vamos pôr. separar os homens dos meninos, ou as mulheres das meninas. Medicina material é uma coisa. Medicina espiritual é diferente. Era isso que ele precisava entender. Ainda ia entender. Por isso que Clarencio falava diretamente para o André Luiz, né? Para ele compreender que não era mais aquilo que ele estava desejando. Deixa eu dar boa tarde aqui também. Chegou a Flávia. Boa tarde, Flávia. Gente, qualquer dúvida, vão perguntando, vão participando aí, para a gente saber como é que vocês estão por aí, se está tudo certo, alguma dúvida. Vão colocando aí, vão escrevendo. Aqui estamos que a gente vai respondendo, dúvida. tá bom? O Moisés que gosta de responder. Vamos lá, Moisés. Continuamos. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. Pelo menos já que ele não fez no plano físico, ele fez lá, né? Reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não haviam me proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me, então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível alegrar-me com seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Mais um toque aí, né? Mais uma chamadinha. Então, o André Luiz estava com grande ansiedade para rever o lar terreno, né? Essa ansiedade de rever esse lar terreno era saudade da vida que ele tinha aqui no plano físico. Ainda vivia para o plano físico. Vivia para o plano físico. Ele estava extremamente ligado ao plano físico. Aquela rotina que acordava, ele ia para o trabalho, voltava, atendia os clientes, fazia as coisas que ele tinha que fazer, curtia a vida, voltava para casa. Então, ele estava sentindo falta dessa rotina diária, lá na espiritualidade. E essa rotina diária, ele não teria mais, não da forma que ele tinha aqui no plano físico, mas no plano espiritual era completamente diferente. Então, ele não tinha caído a ficha dele para perceber que as coisas lá eram diferentes do que aconteciam aqui. Por isso que ele diz que o Clarencio, o Ulisses, adivinhava o pensamento dele. Eles liam o campo mental dele. Quais eram as verdadeiras intenções, né? Porque para um espírito mais superior, você não engana. Você vai mostrar exatamente o que é. Aqui você pode falar, dizer alguma coisa, pensar uma coisa e estar expressando outra. Mas lá, não. Eles leem o pensamento. E eles sabem muito bem o que você deseja, o que você quer. Então, se Clarencio ainda não tinha permitido que ele fosse visitar o lar físico, é porque alguma razão tinha. Aí ele diz assim, que ficava, então, calado, resignado e triste. Então, eles estavam levando o André Luiz a desenvolver o quê? Uma maturidade emocional. O controle dessa frustração, dessa
dessa saudade que ele tinha. Ele precisava aprender a administrar isso no plano espiritual. O crescimento espiritual dele. É o crescimento espiritual dele, Moisés. É exatamente isso, né? Então, ele foi convidado a quê? A olhar para dentro de si mesmo, para a sua consciência profunda, seu eu profundo, a sua identidade como espírito imortal. Então, como ele não fez nada disso aqui no plano físico, por isso que a doutrina espírita sempre fala do autoconhecimento, como ele não conseguiu olhar isso aqui, ele está olhando no plano espiritual. E a dor é maior, né? Porque é mais difícil. Então, ele estava numa fase agora de recolhimento interior, de verificar, né, os verdadeiros valores da vida. Tá certo, Moisés? Está absolutamente certo. Ó, a Érica está pedindo aqui, ó. Não esqueça de curtir, quer dizer, dar o joinha aí e se inscrever no canal, tá? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dá um ok aí, um joinha, para que a gente possa o canal ter mais relevância, porque eles entendem que quanto mais pessoas estão assistindo, o canal ganha mais essa relevância. Então, os vídeos vão se multiplicando cada vez mais. Então, a gente precisa levar a doutrina espírita às pessoas que mais necessitam, nós que necessitamos também, né, porque somos os primeiros atendidos, e que as pessoas, às vezes, numa situação, possam escutar uma live, ouvir alguma coisa e se sentirem fortalecidos nas suas necessidades, tá bom, gente? Compartilhem aí, se inscrevam, compartilhem com os seus amigos, para que o canal possa ter mais relevância, tá bom? Vamos lá, mas prossigamos. Um dia, contudo, o bondoso e visitador, é o Lísias, né? Penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias, não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar com os braços estendidos. Você já imaginou como deve ter sido? Isso deve ter sido fantástico no plano espiritual. Vocês já imaginaram, gente? A gente chegar lá no plano espiritual e a gente rever nossa mãe, ou nosso pai, né? Nossas avós, elas estarem nos recebendo assim, vir nos visitar, né? Aquela saudade depois de tanto tempo, receber aquele abraço. Deve ser fantástico. Vocês não acham, gente? Vamos lá, comentem aí. Já pensou daqui a 50 anos, nós dois, reencontrando nossas mães, né? 50 anos, Moisés? Aí como é que vai ser? Eu já estou com 50 anos, é melhor nem falar, né? Não dá, acho que não, mais 50 não vai. É que eu quero chegar aos 120. Ah, você quer chegar aos 120? Tá certo. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços, na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela que me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones assim, tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Deve ser uma emoção tremenda. Né? A Érica está dizendo assim, ó. A Érica comentou: deve ter sido lindo, um grande presente de Deus poder reencontrá-los. É verdade. Deixa eu ver aqui a Ana Maria de Luna. Nossa, deve ser maravilhoso rever quem amamos e que já partiram. São tantas pessoas que gostaria de rever. Vamos fazer, quando a gente voltar,
se a gente fizer as coisas direitinho por aqui, vai ter festa lá no plano espiritual, né? Por quê? Porque a saudade do reencontro, né? E que a gente não se comporte como está se comportando o André Luiz. É normal isso, né? O reencontro da mãe com o filho, aqueles laços de simpatia, de afetividade são muito profundos, né? Espíritos muito ligados. Então, isso é muito forte no plano espiritual, porque a morte, ela destrói muitas vezes os laços do corpo, mas os do espírito não. E aqueles que foram nutridos espiritualmente, mesmo aqui no plano físico, eles continuam no plano espiritual, não é, Moisés? A parentela corporal, a parentela espiritual. Então, esses laços vão continuando lá no plano espiritual. Então, é interessante que quando ele a viu, virou uma criancinha, aquela criancinha de colo, que a mãe cuidava, fazia carinho. Ele se sentiu assim, agora eu estou protegido, agora eu estou reconfortado, né? Não estou mais só. Porque ele vivia reclamando que ninguém vinha visitá-lo, né? E até que falaram que a mãe era a que mais intercedia por ele para ser recolhido das zonas inferiores. Então, aquele momento ali, a memória do André Luiz de infância, que estava nos seus registros, veio à tona. Ele lavou aquela alma ali naquele momento, né? Agora aquela criança carente. Foi o comportamento dele, né, Moisés? Foi interessante isso, né? Olha, a gente poderia dizer assim, fazendo uma comparação desse momento que eles se reencontraram, vamos fazer uma comparação com um cachorrinho. A gente sai de casa cedinho, 7 horas da manhã, a gente sai de casa e só vai chegar às 8 da noite. Quando a gente chega em casa, a gente chega para dar um abraço nesse cachorrinho, né? Brincar com ele e tudo mais. Mas o cachorrinho só falta derrubar a casa, que ele vem com uma alegria tão grande, se joga nos nossos pés, pede um colinho, né? Abanando aquele rabo, que se pousar uma mosca no rabo dele, ele arremessa a 50 metros de distância com aquele abanado de rabo, né? Seria mais ou menos isso, né? Um amor afetivo que o animal demonstra pela gente, né? Não é uma comparação, é só para dar um exemplo, né? Porque o nosso cachorrinho está ao nosso alcance, né? A Vanessa está escrevendo aqui, deixa eu ver aqui, os comentários. A Vanessa diz assim: ele ficou muito tempo sozinho, reencontrar alguém que ama deve ter sido um grande bálsamo para que ele conseguisse continuar. Muito lindo a presença de Deus se manifestando através da mãe dele. É verdade. A providência divina não desampara, né? Mesmo aqueles que estão na dor, no sofrimento, na dificuldade, a providência divina sempre coloca almas para nos auxiliar, né? E ali tem a Laura, o Clarencio, tem o Lísias, as pessoas que estavam orando por ele, que ele atendeu, também quando encarnado, e todos os seres em que ele criou vínculos de afetividade, laços de simpatia, estavam pedindo por ele, pela sua recuperação, pelo seu reencontro também, no melhor caminho. Então, é interessante bem esse reencontro aqui que é narrado por ele, deve ter sido uma emoção muito grande. Foi uma emoção tão grande que a alegria dele extrapolou os limites, e ele teve que ser educado nessa emoção também. Porque a mãe diz assim: vamos, filho, não te emociones tanto. A alegria excessiva costuma castigar o coração. Ou seja, seria a consciência, não seria? Não, seria o coração mesmo. Cadê o coração? É emoção. É emoção. Ah, sim, tem. Substituído por quê? Pela consciência. Bom, sim. Não é na consciência que a gente sim, leva tudo? Tá, Sim. é na consciência. Na consciência. Mas ele precisava educar o emocional dele. O emocional dele lá no plano espiritual estava mais complicado. Então, era uma mudança de atitude mental que ele teria que ter, né? Para que essa atitude mental reverberasse nas reações que ele estava tendo. Desculpe, gente. Então é isso. Prossegue, Moisés. E
em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua ramagem por lá, foi ela quem me enxugou pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou minha fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procurara detalhes fixava-lhe as vestes cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. E aí, Moisés? Então, ele olhando aquele, lógico, o espírito, né? Olhando aquele espírito, imaginava aquela velhinha, aquela mãezinha dele, imaginava das últimas vezes que ele a viu, até ele descreveu a roupagem, né? A roupagem material que ela usava naquele tempo. Imediatamente veio na consciência dele aquela mãezinha que ele antigamente ele a carregava no colo. Sim. Que ela estava tão fragilizada, que ele segurava, ele deu muito amor à mãezinha, ele soube reconhecer o amor que a mãe deu para ele naqueles momentos derradeiros da vida dela, né? Sim. Porque a mãe dá tudo para um filho. Um filho, ou quando tem muitos filhos, todos eles juntos não dão o verdadeiro amor que a mãe deu para eles. Mas ela fragilizada do jeito que estava e o amor que ele tinha por ela tinha por ele, ele a carregou, vivia carregando ela nos braços. E veio momentaneamente na cabeça dele toda a roupagem física que ela usava naquele tempo. Isso foi muito interessante, né? E ela fez questão de se apresentar. E ela fez questão de se apresentar dessa forma, Sim. Né? Porque antes, você vê que ele faz a comparação que ele a carregava no colo quando ela estava no final da sua existência. E agora ela vinha com aquela mesma roupagem, só que quem estava fragilizado agora não era ela, era ele. Ainda estava fragilizado. Então, eu veio mostrar para ele que essa questão do peso da idade, né, na vida material é completamente diferente no plano espiritual. Então, ela apresentando-se mesmo com aquela roupagem, o espírito dela, o corpo perispiritual dela estava forte, estava fortalecido. Aquilo era só uma roupagem que ela colocou para se apresentar a ele, para ser identificado, para ativar a memória dele também, ali naquele momento, né? A memória mais profunda dele, para ele fazer uma análise disso tudo que estava acontecendo. E ela apresentava assim, com aquela força mesmo, né? Bem mais forte, ou seja, ela tinha mais maturidade espiritual do que ele, mesmo com aquele traje que era uma característica que ele a reconheceria naquela época, né? E a gente tem um exemplo desse, né? Quando o senador Públio Lentulus o Emmanuel apareceu pela primeira vez para o André Luiz, ele apareceu como senador, né? Públio Lentulus, aquela figura
daquele soldado romano, uma característica, porque foi a reencarnação que marcou para ele juntos ali, né? Mas ele não era mais aquilo. Ele já estava num outro patamar de essência, mas o espírito pode se manifestar da forma que ele quiser. Quando ele tem condição de fazer isso, ele manipula fluido cósmico universal e se apresenta da forma que ele desejar para ser identificado esse corpo perispiritual. Então, apresentou-se aqui a mãe de André Luiz para ele, da forma que ela achou que seria o mais necessário para o entendimento dele. Quer dizer, penso eu, né? Mas ela se apresentou assim mesmo, com ruguinhas no rosto, olhar doce, calma, aquela mantilha, né? Pareceu como uma senhorinha, né? E isso despertou no André Luiz assim uma energia muito forte para ele poder fazer uma reflexão na própria vida dele, né? Então era um espírito que aparentemente parecia frágil, mas não era. Era muito forte. É isso. Vamos lá mais um pouquinho ou quer falar mais alguma coisa aí, Moisés, dessa parte? A dona Laura. Vamos lá, dona Laura. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. O que será que significa isso, Moisés? Separa os corações temporariamente para que a gente aprenda o amor divino. Sim, porque nós devemos saber que devemos, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas e que essa separação faz parte da existência que Deus nos deu, né? Nós viemos aqui para a nossa aprovação, mas nós não viemos para viver eternamente. Nós devemos nos evoluir cada vez mais. Às vezes, essas separações são porque o nosso tempo chegou. Mas ele está nos dando aqui um exemplo que o Pai não esquece jamais daqueles a quem ele uniu. Pode passar um certo tempo, mas sempre haverá um reencontro. E a gente precisa aprender esse amor divino, né? Esse amor universal. Porque senão a gente fica só amando aqueles que convivem com a gente, que tem laços de afetividade, consanguíneos, e a vida vai nos convidando a aumentar, ampliar esses laços universais, né? Sim, para o amor universal. Porque se a gente se ligar só nessa família terrena que tivemos, nós vamos se esquecer dos outros irmãos. E nós temos mais alguns irmãos, são 8 bilhões e pouco ao todo, e não nos encarnados, quase 8 bilhões encarnados e quase 30 bilhões desencarnados. E, na realidade, somos todos filhos do mesmo Pai. O mesmo Pai nos criou espíritos. Então, somos todos irmãos. A cada reencarnação, nós nos encontramos com esses parentes que foram nossos, mas com outros parentes que foram de outras encarnações, e alguns que se agregam à nossa vida agora, para que nós possamos ter realmente esse conhecimento espiritual, essa divindade de estarmos todos numa família só, uma família universal. É isso aí, então vamos ampliar o nosso amor, a doar o nosso amor a outros corações, né? Exatamente. Isso. Continua, Moisés. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para esquecer e renunciar às lamentações. Mas, ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas? Do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbamente os trâmites terrestres. Não consegui atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina.
Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas. Prestem atenção, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entende a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Paramos aí, mas é isso. Paramos, mas olha, realmente é verdade, né? A mãe, é que nem eu falei agora há pouco, a mãe faz tudo por seus filhos, né? E os seus filhos todos, na realidade, juntos, não fazem por ela o que ela fez por cada um individualmente, né? Se a gente levar pelo lado do terreno, né? Tantas coisas a gente vê e conhece, né? E você vê que o André Luiz já ia começar, né? O Clarice estava toda hora falando, André, para de ficar se lamentando, para de ficar se choramingando. E o André Luiz já ia de novo abrir as chagas terrenas dele, né? Porque próximo de um ser superior, o que você vai fazer é lamentar, né? Você quer ajuda desse ser mais superior, você quer ajuda. Então, vamos colocar o meu sofrimento todo ali. Então, ele já ia começar, né? A fazer com que a mãe atendesse seus caprichos, suas exigências. E ele não estava entendendo e nem aproveitando a oportunidade dessa visita para colher outras informações, para ter outros aprendizados. Não, ele estava preso naquele sentimento interior dele de criancinha carente, né? A criança interior dele estava fragilizada. Então, ele queria ter toda a atenção e carinho da mãe. E a mãe estava tomando todo cuidado para não cometer os mesmos erros que ela já tinha cometido quando encarnado, que ela mimava demais o André Luiz. Mimou muito, que ele acabou fazendo coisas que não era para fazer. E agora ela não queria realmente levá-lo aos mesmos comportamentos. Então, ela também estava na educação dos seus próprios sentimentos. Só que num patamar um pouquinho mais elevado do que ele agora, né? Não é isso? Moisés. É isso aí. Você achei interessante dizer assim, a visita não era para satisfação dos meus caprichos, né? Então, era aquela visitinha, minha mãe veio me visitar, tô dói aqui no hospitalzinho, né? Do Ministério Nosso Lar, que estou precisando do carinho, da atenção, né? Vai trazer biscoitinho, vai trazer todas aquelas coisinhas que a gente gosta, né? Por cima que a mãe, né? Mãe faz um kit comida, né? Porque elas acham que a gente sempre está passando fome. Ele achou que era ali, né? Que ia acontecer tudo isso de novo. E ela estava ali também num grande trabalho de educação do seu espírito também, para não cair nas mesmas tentações, nas mesmas lamentações, nos mesmos equívocos que ela já tinha ocorrido quando eles estavam aqui no plano físico. Você vê o que é interessante aqui, é que a mãe dele vinha vê-lo, mas a dimensão era diferente. Sim. É que o André Luiz já está numa evolução espiritual. Por isso, ele conseguiu chegar na dimensão de conseguir ver. É isso aí. Conseguiu. Teve um aprimoramento aí. Né? Ele já estava evoluindo muito. Estão vendo, gente? A gente não pode ser tão assim, né? Satisfazer tanto as vontades, né, dos filhos, que muitas vezes acaba mimando demais, e isso não é benéfico para a própria evolução do espírito. Depois a gente vai ter que fazer o processo de correção, mesmo que seja lá no plano espiritual. Vamos lá. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa tarefa de ser mãe aí, comentem. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou.
Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Você acabou de falar isso, né? Exatamente isso. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Tá vendo? Até ela, ele, com o comportamento dele, Estava fazendo ela ela está fazendo regredir. ela voltar a um estágio em que ela não estava querendo que acontecesse. Né? Ela estava indo nas suas memórias mais profundas e tendo uma decaída. A emoção dela A estava emoção indo para trás. estava sofrendo um abalo emocional aí, por conta desse... parecia até um sentimento de culpa, né? De vê-lo naquela situação e está ajudando, mas sabe que parte daquela situação também ela teve como causa, mas ela não podia se prender a uma culpa, porque não existe a culpa. Ela fez o melhor que ela podia. E hoje ela continua fazendo o melhor que ela pode. Só que ela não pode recorrer novamente nos mesmos erros que ela já tinha feito. Então ela precisava ficar atenta e alerta aí. Quero dar razão aos teus lamentos. Erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. A Vanessa está fazendo uma pergunta aqui, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. A Vanessa diz assim, então era só uma questão de consciência do erro, e depois ela tinha que seguir, é isso, né, Margarete? Sim, ela vai continuar seguindo a caminhada dela, mas ela já tinha percebido esse equívoco. E quando o André Luiz começa com aquela lamentação de se sentir coitadinho, ela já estava começando a entrar naquele sentimento de que ela foi a causadora, de que ela que deixou ele naquele estado, e não foi. Ela fez uma parte, a outra parte foi dele também. Ela já estava no processo de auxiliá-lo, então ela não podia cair no mesmo erro, de ficar mimando, de ficar passando a mão na cabeça, né, realmente, colocar um trono para você é a pessoa mais importante. Ele não quis, ela não podia fazer isso mais. Não estava mais, como ela diz aqui, sendo compatível com as novas lições de vida. As novas lições de vida agora, para ambos, era outra. Então, ele não era o único homem desencarnado, como ela diz, a reparar os próprios erros. E nem ela, a única mãe, a ficar distante dos entes amados. Então, não podia se colocar naquela condição de que os dois eram vítimas de situações. Não. Cada um agora passou pela experiência. E outros também passam pelas mesmas experiências. Então, a dor aí faz eles se tornarem mais humanos, mais compreensivos, tira da ilusão, tira da fantasia e coloca você na realidade do espírito imortal. Então, era essa chamada que eles precisavam aprender ali. Né? A dor, ela aparece aqui, né? Ela faz um trabalho evolutivo de sentimento. Você fica mais humano em relação ao outro também. Então, a Laura
ela estava aqui, né? Lágrimas e úlceras constitui o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos, né? Então, era o expurgo ali, né? Estava expurgando, colocando para fora. Mas aquilo não podia mais ficar com raízes ali. Tinha que ter uma nova mudança aí. E ela vai propor isso, né? Porque ela já está com uma maturidade espiritual maior. Vamos lá? Então, depois de um silêncio, depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança e meu carinho. Experimente sublime felicidade em sua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Então, vê aí. Agora ela foi firme. Ela teve aquele princípio de dar uma recaída, mas ela voltou à postura normal, não né? podia retroceder. Ela aproveita esses minutos rápidos. Por que esses minutos rápidos que ela fala? Porque ela vai trabalhar, né? Ela vai embora, ela não é dali. Ela tem outras obrigações no plano espiritual. Então ela ia embora. Está puxando ele para que cresça, né? Que cresça. É uma criancinha ainda. É uma Está puxando criancinha. para que ele comece a crescer. Por isso que ela fala para ele, vamos aproveitar esse momento aqui, porque não é toda hora que eu vou estar aqui para vir te visitar, para conversar com você. Não vai acontecer isso a todo momento. Então, cresça, André. Né? Assim que ela estava dizendo para ele. Então, assim como eu também estou caminhando, você também. Ela percebeu que naquele momento que ela chegou e começou a conversar com ele, aquela emoção todinha, então ele se refugiava no colo dela como querendo fugir daquilo que o Clarencio estava constantemente despertando nele. Mas ela, em contrapartida, falou isso, que ele obedecesse o Clarencio, porque o Clarencio sabia o que fazia, né? E ela, assim, na frente do Clarencio, ele até ficava quieto, mas na consciência dele ainda, talvez o Clarencio até soubesse. Uhum. O Clarencio até soubesse. Mas ela acabou de dar um choque nele, que realmente aquilo que o Clarencio estava sendo realmente um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe para ele. E é interessante que ela estava falando a mesma coisa que o Clarencio disse, né? Pare de ficar na sombra da lamentação. Modifica a atitude mental. Era o que ele precisava. Modificar essa atitude mental dele. Olhar de uma outra forma. Né? E ela ainda colocou aqui, ó. Não posso retroceder nas minhas experiências. Quer dizer, aquele André que era mimado, e que muitas vezes foi ela que causou, ela não podia repetir a lição de novo aí. Outras experiências aguardavam ambos. Havia trabalho incessante, quer dizer, ela não estava ali para cuidar dele agora. Ela tinha outros seres para cuidar também, na responsabilidade dela. Por isso que ela estava convidando o André Luiz a ampliar isso para um amor incondicional, um amor universal. Então, ela estava dando essa chamada para ele, né? Dele poder ampliar isso. Sair daquela condição de que eu sou a vítima, eu sou o coitado, eu sou o mais necessitado, eu sou o que sofro mais do que todo mundo. Essa posição não acrescenta em nada na nossa evolução espiritual. E ela fez essa chamada para ele. Modifique a atitude mental. Agora vamos ver o que as palavras da Laura fizeram no André Luiz. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso.
Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Olha que maravilha. Quer dizer que as palavras de Laura tinham uma energia vital ali para ele. Vitalizava o coração dele. Por quê? Porque a energia de um espírito mais evoluído, ela vem carregada daquele amor. Então, é um remédio dos espíritos superiores. Então, é uma manipulação de matéria espiritual em outro nível. Então, esse outro nível de vibração dessa matéria espiritual, ela mexe com a gente. Porque a força e o poder do amor, ela é muito forte. Então, vibra isso em frequências que nós desconhecemos. Então, a hora que ela vibrou isso na direção dele, aquelas palavras que ela colocou com firmeza, que despertaram o André Luiz, foi carregada de uma energia, de um vigor, de uma fortaleza espiritual para ele, para que ele se sentisse renovado aí. E ele ficou tão renovado que beijou ela na fronte e a viu mais amorosa e mais bela do que nunca. Então, aquele traje que ela se apresentou não modificou absolutamente nada a energia que ela trazia. Porque a energia do espírito era mais profunda ali. Então, a gente vê que lição interessante da força das palavras em nossa vida. Elas pesam muito, né? As palavras para o bem e as palavras para o mal, né? Aqui no caso, graças a Deus, para o bem. Não é verdade, Moisés? Absolutamente certo. Moisés hoje não tá com muito pique, né? De conversar muito, né? Hoje ele está. Hoje ele não está querendo usar muito a palavra, acho que ele está com medo de falar muito, que as palavras possam trazer alguma consequência. Então, ele está quietinho hoje aqui. Deve ser o frio. Gente, deve ser o frio. Gente, tudo bem aí? Alguma dúvida? Deu para entender aí esse reencontro maravilhoso em nosso lar? Nossa, um reencontro assim divino, né? É um capítulo que mexe com muita gente, porque ele é muito profundo e muito forte, né? Eu acho que todos nós nos comportaríamos como o André Luiz, né? Seria o nosso primeiro comportamento, seria esse, com certeza. Gente, vamos para as nossas ararinhas? Vamos lá? Vamos lá, Moisés? Deixa eu pegar aqui para a gente fazer a nossa tarefinha. Pessoal, entende hebraico? Deixa eu ver aqui. Nós vamos ver em hebraico, tá bom, gente? Tá, mas espera um pouco que eu tenho que ir lá pegar o nome que a Érica me manda. Se vocês tiverem alguma dúvida, procure no Google e transforme em hebraico. Por quê? Sabe por que ele está falando isso? Eu vou explicar para vocês. Olha, as minhas ararinhas ficam no caderninho. Eu escrevo as ararinhas de trás para frente. Por isso que ele está falando em ler hebraico, porque ele vai folhear o caderno de trás para frente. Hebraico é minha língua, afinal de contas. Vamos lá. Vamos lá, ararinha para Ana Maria de Luna. Ana Maria de Luna, viva a vida com alegria. Ela é um presente de Deus para você. Agora uma ararinha para o Paulo Sakai. Paulo Sakai, não viverás nada que não seja para o teu crescimento espiritual. Agora ararinha para Rosana Sakai. Rosana Sakai. Nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que precisa ser. Foi da Rosana, né, que você leu? Agora do Rafael Sakai. Rafael Sakai. Agradeça a Deus pelo que não deu certo, pelo que está dando certo e pelo que ainda vai dar certo. É tudo no tempo dele.
Agora uma ararinha para Flávia Luiza. Ô, Flávia Luiza, andando devagar, temos o privilégio de encontrar lindas surpresas no caminho. Agora para Icleia Iga. Cleia Iga, pequena, mas profunda essa. Somos o que temos no coração. É profunda mesmo, né? Para Vanessa agora. Vanessa, que possamos ver o melhor no outro, porque defeitos todos temos, mas bondade é para poucos. Isso mesmo. Agora para Glória Macedo. Glória Macedo, nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Agora uma ararinha para Clara Iga. Clara Iga, ocorrerão dias felizes, dias difíceis, dias alegres e dias tristes. Amadurece a tua fé para viver todos eles. Agora para Simone Barbosa. Simone Barbosa. Se cada um dos seus dias for uma centelha de luz, no fim da vida você terá iluminado uma boa parte do mundo. Nossa. Agora, Moisés, uma ararinha para os nossos ouvintes que vão assistir o programa depois, né? Não ao vivo como nós estamos agora. Então, para todos vocês, ouvintes futuros, perfume em seu coração de esperança, confiança, coragem, afeto. Contagie quem estiver por perto. Seja uma palavra de luz. A vida é um presente lindo demais. A Glória Macedo agradeceu. E a Flávia Luiza está dizendo assim, muito obrigada pela ararinha, estou aguardando essa surpresa com muito amor. Guarda mesmo que ela vem. Agora uma ararinha para Érica. Érica, nunca diga eu não consigo. Se Deus quer, você consegue. Ô Glória, o que tu não está querendo conseguir aí que a mensagem chegou? Nunca diga que não consegue. Roseli Marcelo. Vamos para a Roseli agora, uma ararinha. Roseli, entre flores e espinhos, a gente vai aproveitando o que nos é dado pelo caminho. A vida segue seu curso e vós, na carona, vamos aprendendo o percurso, aceitando os desafios e deixando nossa marca no mundo. Sejamos luz, paz e amor. Isso mesmo. Obrigada, meus amigos, Marcelo, pela ararinha, a Érica está dizendo. Marcelo, vamos lá. Marcelo, quando depender de você, tenha paz com todos. Quando não depender de você, fique em paz com você mesmo. É isso aí. E isso não tem preço. Agora daqui, que eu vou tirar uma ararinha para tu, tá? Pensa que você vai escapar? Vou ler a primeira que está aqui, ó. Não esqueça, a vida começa todos os dias. Viu? A vida começa todos os dias. Pronto. Essa é a sua ararinha. É para você. Agora para mim. Tudo muda, mas o valor que você tem é permanentemente eterno, imenso. Viu? Você que tirou, tá vendo? Gente, obrigada aí mais uma vez por vocês estarem aí. Nosso programa está chegando no final. Agradecemos a presença de todos, o carinho, a atenção nesse dia, nessa tarde assim de friozinho, mas bem gostosa, né? Uma tarde assim de período de junho, festa junina, dá aquele aconchego assim nos lugares. Então, nós aqui na nossa grande família, reunido aqui na oficina espírita da família, né? Que a gente possa estar na próxima semana, reunidos aqui de novo, nas terças-feiras às 20 horas, com Se Liga na História, e o Estudo do Livro Nosso Lar, no próximo mês, no primeiro e segundo sábados de cada mês. Então, a gente volta agora em julho, mas semana que vem tem o Marcelo e a Roseli com o Livro dos Espíritos, depois deve ter convidado, e vocês vão acompanhando aí o nosso programa, tá bom? E não esqueçam de dar o joinha aí, de compartilhar, de multiplicar isso para os seus amigos, para que o canal possa ter um pouco mais de relevância, tá bom? Isso não é para nós, é para deixar aí para a eternidade. Uma hora as pessoas vão usar, vão se modificando, vão ampliando, e as coisas vão caminhando, né? Antigamente era por livros, era por rádio, agora foi por Face, agora é YouTube, e a gente vai caminhando conforme o progresso
vai permitindo a gente ampliar essas ferramentas, tá ok? Terça-feira tem mais programa também. Tem, se liga na história, já avisei. Se liga na história. Moisés, quer dar um tchauzinho aí pro pessoal? Pessoal, a todos vocês, um feliz final de tarde. A todos vocês, um bom domingo. E que a gente possa ter sempre esperança de dias melhores em nossa vida. Saúde, paz, fraternidade para todos vocês. É isso mesmo. Deixa eu escrever um negocinho aqui e mandar para a pessoa. Gratidão a todos pelo carinho, tá bom? Obrigado, gente. Tchau. A Oficina Espírita agradece a todos vocês. Obrigadão, viu? Beijos, até a próxima.